Então, eu vou lembrar o que é duas variáveis aleatórias serem independentes e vamos escrever aqui. Portanto, a linha B, como o David chamava a atenção, foi excluída, e então vamos por aqui. Nós dizemos assim, x e y são variáveis aleatórias independentes. Podemos usar este símbolo assim, x, uma forma de perpendicular. Estão a ver? Uma forma de perpendicular. E agora, se e só se, portanto, uma equivalência para, e a equivalência diz assim, se e só se, a probabilidade conjunta, aqui está ela, que é a probabilidade do par, a probabilidade conjunta, é igual ao produto das marginais. Portanto, a marginal em x multiplica a marginal em y, e o que nós estamos a dizer é a probabilidade conjunta deve ser o produto das duas marginais. Para que valores de I e J? Quaisquer. Então, eu digo que duas variáveis aleatórias são independentes se, quando eu quiser calcular a probabilidade conjunta, aquilo que eu tenho que fazer é pegar na probabilidade marginal do x, na probabilidade marginal do y, multiplica e é igual. Para todos os pontos IJ no plano R2. E agora, nós vamos arranjar aqui na aula prática um estratagema que funciona em todos os exercícios deste género. Vamos deduzir esse raciocínio de uma forma muito simples. Por favor, toda a gente segue a tabela e o raciocínio. Depois dou notas do tempo para quem quiser tirar notas. Então vamos fazer assim. Vamos fixar na probabilidade marginal do x, que é esta linha que nós acrescentamos. É esta linha que nós acrescentamos aqui. A pergunta que eu quero fazer em relação à marginal do x, para toda a gente, a minha pergunta é esta. Se o i for igual a 1, 2, 3, qual é o sinal daquilo? É positivo. É positivo. A probabilidade marginal do x é positiva para x igual a 1, 2, 3. Portanto, nestes eixos, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Agora vamos pensar na probabilidade marginal do y, que é esta coluna que nós acrescentamos aqui. Toda a gente está a ver, olhando para a tabela, que se eu considerar os valores de j igual a 1, 2, 3, que corresponde a estes eixos y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, a probabilidade marginal do y também é positiva. Agora, pergunta infantil. Se esta coisa é positiva e esta coisa é positiva, qual é o sinal do produto? Positivo também. É positivo, Martim. Professora, mas também probabilidades não faz muito sentido ter probabilidades negativas, certo? Mas podia, boa pergunta, mas podia ser 0, Martim. Disse certo, que eu quis dizer Podia é ser negativo. 0. Exato. Negativo é impossível, não é? Negativo é impossível, tens toda a razão, toda a razão. Mas o que nós estamos a dizer, vê lá se concordas, Martim, é que este produto é positivo nestes 9 pontos. Concordam? Ou não? De acordo, sim. E agora, olhemos para a tabela. O produto é positivo naqueles 9 pontos e a pergunta que nos calha é esta. Será que a conjunta que está aqui também é positiva nos 9 pontos? Sim. Certeza? Não. Onde é que ela não é positiva? Onde? A conjunta. X igual a 2 e y igual a 1. E Que é y este. igual a 2 e x igual a 1. Exatamente. Nestes 2 pontos, o critério que vão adotar a partir de agora é sempre que existe um 0 na probabilidade conjunta, as variáveis não podem ser independentes. Porquê? Porque nesses pontos a probabilidade conjunta é 0 e o produto não é. Vejam lá se concordam. Para eu mostrar que as variáveis não são independentes,
basta dar um contra-exemplo daquela relação. Então vamos escrever assim: x não é independente do y. Por quê? Por exemplo, no ponto 1, 2, a marginal, desculpem, a conjunta é 0, simultaneamente que o produto das marginais não é. Portanto, a conjunta não é igual ao produto das marginais, de onde as variáveis não são independentes. Vejam lá. Está tudo em ordem? Penso que sim. Ok. Então, esta foi a aplicação da definição de variáveis independentes e agora vamos à última pergunta, que é calcular a variância do x mais y. Então, para nós calcularmos a variância do x mais y, nós vamos adotar aqui também uma estratégia, está bem? Então, a estratégia que nós vamos adotar é esta. Vou precisar de copiar aqui a tabela outra vez. Vamos pôr aqui a tabela. Pronto. E vamos à linha C. Então, a linha C pede para nós calcularmos a variância do x mais y. Vou escrever aqui uma frase que toda a gente tem que saber de cor, porque quando esta pergunta aparece não está no formulário outra vez. Então é assim: a variância de uma soma é a variância do x mais a variância do y mais duas vezes covariância entre o x e o y. Esta última parcela chama-se a covariância entre x e y. O que é a covariância entre o x e o y? É o valor esperado do produto menos o produto dos valores esperados. Então, vamos pôr aqui dentro da caixa frase essencial fora do formulário. E agora vamos adotar uma estratégia para fazermos este cálculo no teste, está bem? Se ele aparecer ou em qualquer outro exercício que a pessoa precisa de deduzir. Então vamos fazer assim. Nós vamos olhar para isto aqui como se fosse um jogo. Isto é um puzzle e nós vamos organizar as peças assim. Eu preciso do valor esperado do x e da variância do x. Ora, a primeira ideia, nós vimos há bocado. Eu tenho que calcular o valor esperado, que é o primeiro momento, mas depois, para chegar à variância, também preciso do segundo momento, nós sabemos isso. Portanto, temos que calcular o primeiro momento, o segundo momento e depois deduzir a variância. Atenção a uma coisa, tudo isto vem da probabilidade marginal do x. Portanto, para eu calcular o valor esperado do x, a variância do x, para substituir ali no puzzle, eu vou me concentrar na função de probabilidade do x, que é aquela linha que nós acrescentamos. Nós só precisamos de olhar para aquela linha para calcularmos aquela conversa. Não é preciso mais nada, já vamos calcular. Agora, temos ali o mesmo em y, aqui e aqui. Então nós pensamos assim, espera lá, tenho que fazer as mesmas contas, que são muito simples, mas tenho que fazer as mesmas contas. Primeiro momento, segundo momento do y, variância do y, e estes três vêm da probabilidade marginal do y que nós acrescentamos naquela coluna a verde. Então, para o y, concentro-me na coluna e tiro aquelas duas entradas. E agora, falta-me só um único objeto, que é este, valor esperado do produto.
O valor esperado do produto nós vamos calcular a partir da probabilidade conjunta, zona central da tabela. Pronto. Há duas formas de definir, de estudar esta pergunta. Uma delas é aplicar esta igualdade que a professora Ana Ferreira deduziu na aula. Se vocês quiserem deduzir aqui, nós deduzimos rapidamente, vocês já me dizem, que é a variância da soma de duas variáveis. Portanto, eu tenho ali a variável aleatória x, cuja função de probabilidade marginal eu tenho na minha tabela, a variável y, que tem função de probabilidade na tabela, e agora quero a variância da soma. A variância da soma tem esta expressão, é a variância de x mais a variância de y mais duas vezes, e agora aqui aparece o valor esperado do produto menos o produto dos valores esperados. Este objeto que está aqui chama-se a covariância entre o x e y. Covariância. Está bem? Então, esta expressão que está aqui é daquelas que vamos colocar em caixa. Quando isto aparece, não está lá a definição, a pessoa tem que saber que é isto que está à procura. Então, a primeira forma que nós temos de calcular a variância do x mais y é aplicar esta expressão. A segunda forma que nós temos de calcular a variância do x mais y é calcular a função de probabilidade do x mais y. Portanto, esta é a primeira forma. E a segunda forma é definir a função de probabilidade da variável aleatória x mais y. Digam-me, o que é que vocês preferem fazer? A primeira forma, a segunda forma? Podemos conversar das duas? Ajudem-me. Ajudem-me aqui. Diria que na primeira forma a única coisa assim esquisita é o valor esperado de x vezes y. Pronto, então podemos olhar ali. Vamos fazer aqui umas notas sobre a primeira forma e depois vocês dizem, porque a segunda forma também podemos discutir em hora de dúvidas, se vos apetecer, não há stress. Então, vamos falar aqui um bocadinho sobre a primeira forma. Na primeira forma, eu queria que toda a gente arrumasse ideias neste método assim. Eu tenho que calcular isto e isto. Então, atenção a uma coisa. Para eu calcular aqueles dois objetos que ali estão, eu vou partir da probabilidade marginal do x. A probabilidade marginal do x vai me dar o valor esperado, que eu sei que é cada ponto multiplica a sua probabilidade. Depois eu já sei que a variância é o segundo momento menos o quadrado do valor esperado. Portanto, eu vou ter que calcular aqui o segundo momento. E o segundo momento é ponto ao quadrado multiplica a probabilidade. Mas aquilo que eu estava a tentar dizer é, quando eu olho para a minha tabela, que é esta tabela aumentada, quando eu penso naquelas quantidades, naquelas características do x, que são o valor esperado, o segundo momento e a variância, elas vêm da probabilidade marginal do x. Eu olho só para aquela linha e tiro o valor esperado do x, o segundo momento e a variância. Isso resolve o cálculo destes objetos que temos aqui, o valor esperado do x e a variância. Agora, tenho a mesma ideia para estas duas que envolvem o y. Portanto, para calcular o valor esperado do y, o seu segundo momento e a variância, eu vou utilizar unicamente a coluna com a função de probabilidade marginal do y. E agora, fica-me a faltar um objeto que é este valor esperado x vezes y.
Como há bocado nós discutimos aquela probabilidade que dependia dos dois, este valor esperado também depende dos dois, de maneira que a pessoa tem que ter cuidado e perceber que este valor esperado depende dos dois, portanto, vem da zona central da tabela, que é a probabilidade conjunta. Como é que se vai definir este valor esperado? Também vamos pôr aqui uma caixa. Vamos pensar outra vez na definição. É centro de massa ponto vezes a probabilidade no ponto. O que é ponto aqui? É o valor desta variável. Portanto, é o produto de dois. É um determinado valor do x e multiplica o valor do y, que é j. Esse é o ponto. Multiplica a probabilidade do x tomar o valor i e o j tomar o valor, e o y tomar o valor j. E agora, soma isto tudo em ij. Então, eu tenho ali o valor esperado do produto. Esta coisa não está lá, esta coisa eu tenho que saber que é esta a definição, estou a fazer o produto das duas variáveis. E agora como é que nós calculamos isto? Vocês tenham um método para não falhar. Eu, por exemplo, sou muito distraída, portanto eu sei que facilmente me engano, e então eu tenho um método, eu vou-vos explicar qual é. Vocês adotam o que quiserem. A única coisa importante é ter uma sequência para não perder nenhum ponto. A minha sequência é sempre esta. Eu fixo primeiro o x, sempre. Portanto, estou a pensar assim. Vou fixar primeiro o i igual a 1, que é esta coluna. E vou fazer assim. I igual a 1, que é o x. 1 multiplica j igual a 1. 1 vezes 1 vezes a probabilidade. 2 em 18. Mais, quando x igual a 1, só preciso mais uma entrada. Érica diz? Érica? Devia estar a variância do y, tens toda a razão. Aqui, muito obrigada. Isso mesmo. Aqui, não é? Érica, é aqui que estás a dizer? Sim. Ok, muito obrigada. Isso mesmo, muito obrigada. Ok, então, no valor esperado do produto, eu faço assim. Fixo o x primeiro, obrigada. E vamos fazer assim. X igual a 1, multiplica y igual a 1, multiplica a probabilidade. Estão a ver? I, j probabilidade. 1, 1, 2 em 18. Agora vou fazer 1, 3, 2 em 18. 1, 3, 2 em 18. E arrumei o x igual a 1. Agora vou passar o x igual a 2. E no x igual a 2 vou fazer 2 vezes 2, que é aqui, 2 vezes 2 vezes 6. Mais 2 vezes 3 vezes 3, que seria este vezes aquele. E agora para o x igual a 3. E então, no x igual a 3 vou fazer assim, vocês confirmam. O que é que vos parece?